E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Sintra e eu quero resolver aqui com vocês, a pedido de um aluno, as 10 questões de contabilidade que caíram aí na prova de analista judiciário do TRE de São Paulo, prova essa aplicada em 2017. Bom, a prova não teve nenhuma novidade, quem está acostumado a estudar contabilidade pelos materiais que eu tenho, certamente gabaritou com facilidade essa prova. Então não teve nenhuma novidade, foram aquelas questões aí típicas da FCC. Eu vou aqui comentar de maneira rápida apenas para ver eventuais anulações e tal. Não vou perder muito tempo explicando os assuntos, tá? Eu vou resolver a prova, tá? Então vou dar uma olhadinha então rapidamente logo na tela. Olha aí a correção da prova de analista judiciário, prova essa ocorrida aqui em 2017. Aproveito aqui para convidar você a curtir minha página no Facebook. Basta digitar em facebook.com/profigorsintra, tudo junto aí. Maravilha, pessoal? Então olha aí também, peço para que você curta o meu canal no YouTube, se inscreva no meu canal no YouTube, onde eu posto aí semanalmente questões de contabilidade, questões interessantes de contabilidade, de forma totalmente aí gratuita, tá? Então aqui está a página no Facebook. É a maneira mais fácil que você tem de se comunicar comigo. Aproveite também para curtir. Então vamos lá. Primeira questãozinha aqui diz o que é um dos mais importantes títulos do mercado financeiro são as debêntures. Com elas, as empresas podem se financiar de acordo com o fluxo de caixa que melhor se adeque à sua estratégia de financiamento. As empresas podem emitir debêntures com prêmio, ou seja, valores recebidos na emissão de debêntures acima do valor nominal determinado para a liquidação desses valores mobiliários. De acordo com a legislação vigente, esse prêmio, então ele quer saber o tratamento dado ao prêmio na emissão de debêntures, é tratado como a reserva de capital no patrimônio líquido. Olha aí o aluno que estudou contabilidade há mais tempo, talvez tenha assinalado a alternativa A. Realmente, antes da Lei 11.638, lá de 2007, o prêmio na emissão de debêntures era classificado como uma reserva de capital, tá? Agora, após a Lei 11.638 de 2007, não mais é classificado como reserva de capital. Então, tenha atenção a isso aqui, hein? A alternativa A está incorreta. Esse era o tratamento dado antes da Lei 11.638 de 2007. Atualmente esse prêmio ele é classificado aonde? No passivo exigível. Tá? Então olha lá, alternativa B, prêmio amortizar no passivo perfeito. Exatamente. Você fala de custos amortizar como redutora do passivo, essa questão ela foi mais fácil do que normalmente a FCC cobra. Normalmente ele dá um prêmio relativo a essas debêntures e também dá custos de transação. Então no nosso material a gente vê qual que é o tratamento dado aos custos de transação, exatamente classificando-os em conta redutora do passivo como custo amortizar. Mas aqui, nesse caso aqui, nem tem custo de transação, tá? Aí, enfim, ele começa a inventar prêmio amortizar no PL, não receita financeira no resultado do período. Veja que se ele tratasse todo esse prêmio como receita financeira direto no resultado, ele não estaria obedecendo o quê? O regime de competência. Ele não estaria obedecendo o regime de competência, não é? Ele não estaria obedecendo. Então é exatamente por isso que esse prêmio, ao invés de transitar totalmente direto ao resultado, a gente classifica ele lá no passivo exigível e posteriormente, mensalmente, a entidade vai dando baixa nessa conta, tá? Prêmios a amortizar, ela vai dando baixas parciais em contrapartida de uma receita financeira lá no resultado. Perfeito? Então, de acordo com o regime de competência, entre a emissão dessas debêntures e o seu resgate, é que a entidade vai apropriar ao resultado esse prêmio. Então, questão aí tranquila, né? Vamos dar uma olhadinha na tela lá. Ó. Segunda questão, companhia Jericoacoara apresentava os seguintes valores em seu balanço patrimonial. Então ele dá um balanço patrimonial aqui, vamos ver o que ele quer.
Com base nas informações acima, qual que é o índice de endividamento em relação ao PL é igual a 100%. Endividamento em relação ao PL, isso aqui é o grau de endividamento. Grau de endividamento, cada vez mais as bancas estão cobrando análise das demonstrações financeiras em suas provas, então você tem que ficar atento aí. Então isso aqui é o que? É o passivo exigível em relação ao PL. Passivo exigível, onde que está? Está aqui, passivo circulante mais passivo não circulante, então dá 1.300 mais 700, R$2.000, dividido pelo PL, está aqui o PL 1.300. 1.300. Então isso aqui vai dar algo aí em torno de 1,5. Não preciso fazer essa conta. Eu sei que essa alternativa está errada, porque não é 100%, né? Então 2 dividido por 1,3, se fosse 1.950 daria exatamente 1,5. Como é 2.000, vai dar um pouquinho acima de 1,5. Nem preciso perder tempo fazendo essa conta. Não perca tempo fazendo essa conta. Eu já sei que a alternativa A é incorreta, tá? Não perca tempo. Imobilização do PL é igual a 2. Imobilização do PL, como é que a gente calcula isso aqui? Imobilização do PL é o ativo permanente, assim entendido como a soma do imobilizado mais intangível mais investimentos, dividido pelo PL. Então, vamos lá. Imobilizado está aqui 1.200, intangível não tem, investimentos 400. Então isso aqui dá 1.600. 1.600 dividido pelo PL, que é 1.300. Eu sei que isso aqui vai ser algo ligeiramente superior aí a 1,0, né? Vai ser aí 1,15 mais ou menos. 1,15 mais ou menos, eu não preciso fazer essa conta, porque ele está falando aqui que o índice de imobilização é igual a 2. Para ser igual a 2, teria que ser 2.600 dividido por 1,3. Então, certamente isso aqui está errado. Eu também não preciso fazer essa conta, não preciso perder tempo resolvendo essa conta aqui. Já sei que está incorreta. A C fala que a liquidez corrente é igual a 1,5. A liquidez corrente é dada pela relação entre o ativo circulante e o passivo circulante. O ativo circulante está aqui, 1.300, dividido pelo passivo circulante ali também, 1.300. Então, isso aqui é igual a 1,0. A alternativa C está incorreta. A D diz que a liquidez geral é igual a 0,85. Liquidez geral é o quê? É o ativo circulante mais o ativo realizável a longo prazo dividido pelo passivo exigível total. Ou seja, a capacidade que a entidade tem de pagar todas as suas dívidas com o seu ativo circulante e realizável a longo prazo. O circulante é de 1.300, a gente já viu aqui na questão anterior, né, na alternativa anterior. E o realizável a longo prazo está aqui 400. Então, 1.300 mais 400 dividido pelo passivo exigível que a gente já tinha visto aqui de 2.000. Então, 1.700 dividido por 2.000 é exatamente 0,85. A alternativa D está correta. Para a gente finalizar, vamos analisar aqui a composição do endividamento, que é o que? A composição do endividamento indica a relação de dívidas de curto prazo em relação às dívidas totais. Então, dívidas de curto prazo, passivo circulante, 1.300, dividido pelas dívidas totais de R$2.000. Isso aqui é igual a 65%. Então, confirmamos ali a alternativa D como gabarito, questão tranquila. Vamos prosseguir aqui, questão 29. Questão 29, vamos lá. A empresa Genipabu S.A. controla o próprio estoque pelo critério da média ponderada móvel. No mês de dezembro de 2016, a empresa realizou as seguintes operações. Então, aí tem compra, 2 vendas e 1 compra. A empresa possuía no final de novembro de 2016, veja que aqui as operações são de dezembro. Então, ao final de novembro de 2016, a empresa possuía 300 unidades em seu estoque final ao custo de R$10, o custo médio de R$10 unitário, tá? Então, ele está querendo o valor do estoque final em 2016. Então, vamos lá, a gente precisa fazer a ficha controle de estoques. Quando é o custo, o critério da média ponderada móvel, a gente tem que fazer a ficha controle de estoques. Então, tem aqui entradas, as saídas e o saldo. Bom,
O saldo inicial aqui ele diz que é de 300 unidades a um custo médio de 10. Então dá um estoque inicial de R$3.000. E vamos partir aqui para as operações do mês de dezembro. Então houve uma compra de 300 unidades a um custo de R$20. 300 vezes 20, 6.000. Portanto, aqui eu fico com 600 unidades em meu estoque, já tinha 300, estou adquirindo mais 300, a um custo total de R$9.000, que dá um custo unitário aqui de R$15. Bom, depois vejo que ele faz duas vendas, eu vou considerar essas duas vendas em conjunto. Vou ganhar um tempo aqui. Então ele vendeu aqui 120 mais 90 unidades, ele vendeu 210 unidades a um custo de R$15. Não preciso fazer essa conta aqui, não precisaria. Afinal, eu estou querendo o valor do estoque final e não do CMV. Então esquece aqui de fazer essa conta, tá? Restou aqui em estoque 390 unidades vezes 15. Isso aqui é igual a 5.850. 5.850. E por fim, aqui no dia 29, tem uma compra de mais 60 unidades a R$20. Então, 60 unidades a R$20. Ele vai ficar, então, portanto, com quantas unidades? Ele vai ficar aqui com 450 unidades. 5.000 aqui, 850, que é o valor do estoque imediatamente antes dessa aquisição do dia 29, mais 1.200, a gente chega no valor do estoque final de 7.050. Não preciso fazer esse cálculo aqui também do custo médio, afinal ele está querendo o valor do estoque final, o estoque final está aqui. Esse aqui é o valor do estoque final, então não perca tempo calculando que você não precisa, alternativa B. Veja que a gente vai ganhando tempo ao longo das resoluções das questões, deixando de calcular o que a gente não precisa. Isso é extremamente importante, né? É extremamente importante, pessoal, porque lá no fim da prova você consegue revisar aquelas questões que você ficou em dúvida, ou até mesmo não chutar algumas questões diretamente para o gabarito final, porque você não teve tempo, de resolução de todas as questões. Então é importantíssimo que você sempre tenha foco na agilidade da resolução das questões, e nos meus cursos eu sempre foco exatamente nisso, né? A gente aprende não só a acertar as questões, mas a acertar de forma rápida. Vamos voltar lá para as questões lá, ó. Questão de número 30. A Companhia Catarinense apresentou em 31 de dezembro de 2015 as seguintes demonstrações contábeis. Então tem o balanço patrimonial, tá? Tem o balanço patrimonial aqui, e aqui tem a DRE do exercício de 2015. Então o balanço patrimonial, veja que ele está dando o balanço patrimonial de 14 e de 15, e a DRE de 2015. Aqui cortou um pouquinho, né? Com base, ficou em cima aqui da tabela, mas dá para a gente ler. Com base nas demonstrações acima, sabendo-se que houve a distribuição e o pagamento de dividendos no valor de R$25.000 e que as despesas financeiras não foram pagas, olha lá, as despesas financeiras não foram pagas. Qual que é o fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais? Bom, sempre quando ele pede o fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais, me dá o balanço patrimonial de dois exercícios, né? Do exercício anterior e do exercício atual em análise. Ele dá a DRE do exercício atual em análise, a gente vai fazer o fluxo de caixa das atividades operacionais pelo método indireto, que a gente parte do lucro líquido do exercício e faz os ajustes. Então vamos lá, lucro líquido do exercício, R$155.000. Que ajuste é esse? Ora, esse lucro líquido aqui de R$155.000, ele foi calculado de acordo com o regime de competência, ou seja, ele não está preocupado se houve pagamento ou recebimento, pagamento de despesa ou recebimento de vendas, ele não está preocupado, ele está fazendo a DRE de acordo com o regime de competência. Como a gente está querendo fluxo de caixa das atividades operacionais, a gente tem que fazer esses ajustes por despesas que não foram efetivamente pagas e também excluir dessa análise aqueles eventos que não têm relação com as atividades operacionais, mas sim com as atividades de investimentos ou financiamentos. Maravilha? Então olha lá. Então a gente partiu aqui do lucro, R$155.000, eu vou lá na DRE dando uma olhada. Vejo que aqui tem uma despesa de depreciação. Essa despesa de depreciação não tem impacto no caixa, né? O débito é feito em despesa de depreciação aqui na DRE e o crédito é feito em depreciação acumulada lá, retificando o ativo não circulante imobilizado. Então veja que não tem impacto no caixa. Então eu tenho que fazer essa soma aqui, eu tenho que desprezar, aliás, eu tenho que reajustar, expurgar esse efeito da depreciação
do meu lucro. Afinal, não houve impacto no caixa. Então, mais a despesa aqui de depreciação de R$10.000. Bom, eu vejo aqui que tem resultado de equivalência patrimonial. Novamente, se você está na dúvida, como é que a gente faz o lançamento dessa equivalência patrimonial? O débito é feito em ativo não circulante e investimentos, e o crédito em resultado de equivalência patrimonial aqui na DRE. Veja que não houve impacto no caixa. Se não houve impacto no caixa, eu tenho que expurgar também esse efeito aqui. Como o efeito foi positivo na DRE, eu vou fazer o ajuste com sinal negativo, menos aqui o resultado de equivalência patrimonial de R$14.000. E por fim, veja que a gente tem aqui uma despesa financeira. Ele disse que a despesa financeira não foi paga. Ora, se não foi paga, não teve impacto no caixa. Então, essa despesa financeira, não há dúvida que, de acordo com o regime de competência, tem que ser apropriada na DRE, e tanto é que foi, mas para efeitos de fluxo de caixa não tem impacto. Então, eu também tenho que expurgar esse efeito aqui da despesa financeira de R$15.000. Então, vou somar aqui R$15.000, com isso a gente chega aonde? No lucro ajustado. No lucro ajustado de R$166.000. Então, alternativa A, não. Ainda não, calma lá. A gente ainda tem que fazer os ajustes referentes às contas operacionais, tá? Então, a gente agora tem que analisar o balanço patrimonial, procurar as contas operacionais e verificar as variações dessas contas operacionais. Então, bora lá olhar o balanço patrimonial. Estou vendo aqui o balanço patrimonial, uma conta operacional aqui do ativo, olha, duplicatas a receber, houve um aumento aqui, ó, de R$70.000. Houve um aumento de R$70.000, então o ajuste será negativo. O aumento de uma conta operacional do ativo, o ajuste será de sinal oposto. Então, vou colocar aqui, ó, menos aumento de duplicatas a receber. Aumento de R$70.000, então vou fazer o ajuste aqui negativo, R$70.000. Voltando lá, aqui não tem mais nenhuma conta operacional no ativo, vamos para o lado do passivo aqui, fornecedores, é uma conta operacional. Houve um aumento de R$25.000, O aumento de uma conta operacional do passivo, o ajuste é feito também de forma, então, o que? Positiva, mesmo sinal. Vou colocar aqui mais aumento de fornecedores. Aqui eu não estou explicando por que a gente faz esse ajuste, o porquê que a gente faz esse ajuste. Isso aqui eu explico nas minhas aulas de forma detalhada. Aqui eu quero resolver a prova, tá? Então, vamos lá. Então, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido a pagar e também uma conta operacional aumentou aqui de R$50.000. Então, o ajuste será positivo também, aumento de R$50.000. Mais aumento de IR a pagar. Aumento de R$50.000. Bom, agora terminou, né? Aqui não temos mais nenhuma conta operacional. Então chegamos aqui ao fluxo de caixa das atividades operacionais, 166 menos 70 mais 75, R$171.000, alternativa C. Alternativa C. Vamos continuar. Resolver essa prova aí de forma rapidinha, hein? Questão 31, uma questão também que a gente resolveu aí, nos meus cursos a gente resolve esse tipo de questão, cursos específicos da FCC, a gente resolve 384 questões desse tipo aqui, né? Não tem nenhum segredo. A empresa Manequim Challenger S.A. fez uma aplicação financeira em 30 de novembro de 2016, adquirindo um título no mercado financeiro pelo valor de R$5.000, sendo que ele remunera a taxa de 10% ao mês. Baita título, hein? Olha aí, 10% ao mês. Esse título, conforme a orientação da controladoria da empresa, foi classificado na data de aquisição como mantido até o vencimento. Maravilha. Então ele vai manter esse título até o vencimento. Não sei qual que é o vencimento dele, mas ele vai manter até o vencimento. E seu valor
de mercado, ou seja, o valor justo 30 dias após a sua aquisição, ou seja, lá em 31 de dezembro de 2016 era de 5.450. Esse dado aqui é irrelevante, a gente sabe que é relevante porque, ora, se ele vai manter esse título até o vencimento, ele quer aqui ser remunerado por essa taxa de juros, não importa o valor de mercado, não importa o valor justo desse título. Ele não tem que ficar comparando o valor atualizado desse título com o valor de mercado. Tá? Não tem sentido ele ficar comparando então o valor atualizado desse título com o valor de mercado, porque ele não vai vender esse título, ele vai manter ele até o vencimento. Então esquece o valor justo desse título. Maravilha? A gente comenta isso aí várias vezes também ao longo de nossas aulas. Então, de acordo com essas informações, em 30 de dezembro de 2016, a empresa reconheceu o quê? Aqui seria melhor dia 31 de dezembro, mas enfim, 30 de dezembro, o que ele vai reconhecer? Ele vai reconhecer a receita financeira. Só a receita financeira. Que receita financeira? É o valor do título vezes o 10%, que é a taxa de juros contratada. Então, ele vai reconhecer aqui R$500 de receita financeira. Como ele faz esse reconhecimento? Ele debita títulos mantidos até o vencimento, lá no seu ativo, R$500, e credita a receita financeira no seu resultado. Tá? Então, a alternativa A é uma receita financeira no valor de R$500. Maravilha, já atendeu o enunciado. Alternativa B fala 450, está incorreta. C, receita financeira de 500, maravilha. Ajuste de avaliação patrimonial, o valor de 50, não. Ajuste de avaliação patrimonial está incorreta. Talvez a alternativa C estaria correta, talvez, eu não sei, não quero nem pensar aqui, mas talvez estaria correto se fosse o quê? Um título disponível para a venda, tá? Se fosse um título classificado não como mantido até o vencimento, mas disponível para a venda. A D fala de 450, receita financeira, está incorreto. E a E fala de patrimônio líquido em ajuste de avaliação patrimonial, no valor de 500 também está incorreto. Questão tranquilíssima, hein? Questão 32 agora. Vamos continuar aqui. Diretoria da empresa BMS Beer S.A. está preocupada com a distribuição de dividendos. O lucro líquido da empresa foi de R$200 mil. No início de 2016, o capital da empresa era de 1 milhão. Tá, era de 1 milhão o capital social. E o saldo da reserva legal era de R$150 mil. Além disso, o saldo da reserva estatutária era de R$100 mil. O Estatuto Social da empresa determina, olha lá, o Estatuto Social determina que a destinação do lucro é da seguinte forma: reserva legal de acordo com a lei. A lei fala o quê? Que antes de qualquer destinação, 5% deve ir para a reserva legal. Então, 5% do lucro líquido, que foi de R$200 mil, isso aqui é igual a R$10 mil. Eu posso bater o martelo aqui em R$10 mil? Não, ainda não, porque eu preciso ver se esses R$10 mil extrapolam o limite máximo da reserva legal. Qual que é o limite máximo da reserva legal? É de 20% do capital social. Então, aqui o limite máximo é igual a 20% do capital social, que é de 1 milhão. Vou colocar aqui 1 milhão, tá? Então, o limite máximo aqui, ó, vai ser de R$200 mil para a reserva legal. Eu vejo aqui que o saldo da reserva legal, era de R$150 mil, então não tem problema nenhum em destinar mais R$10 mil, para essa reserva. Ela vai ficar com um saldo final de R$160 mil dentro aqui ainda do limite. Então não tem problema nenhum em enviar R$10 mil para a reserva legal. Bom, ele fala que reserva estatutária é 10% do lucro líquido, então reserva estatutária vai ser 10% de 200 mil, vai ser de 20 mil reais, tá? E dividendo mínimo obrigatório, ele fala 30% do lucro líquido. Ah, professor, eu devo ajustar esse lucro líquido conforme a disposição do artigo 202, inciso 1 da Lei 6404? Não, porque olha aqui, o Estatuto Social definiu, essa aqui é a regra geral, o Estatuto define e você obedece. Ele definiu que os dividendos mínimos obrigatórios são de 30% do lucro líquido e não do lucro líquido ajustado. Então, os dividendos serão de 30% vezes 200 mil, que foi o lucro líquido, serão de 60 mil reais. Esse é o valor dos dividendos. Perfeito? Não ajuste, afinal, o Estatuto definiu que é 30% do lucro, então não precisa ajustar. Sabemos que, de acordo com o orçamento de capital aprovado em Assembleia, a empresa
precisaria reter R$150 mil do lucro para realizar investimentos esperados. Então, qual que é o valor retido como reserva para expansão e o valor distribuído como dividendo mínimo obrigatório? Bom, dividendo mínimo obrigatório a gente já calculou. 60 mil, a gente já calculou. Então, com isso a gente já mata aqui 3 alternativas. Falta, então, calcular o valor destinado à reserva para expansão. Vamos calcular aqui, então, o valor do lucro líquido não destinado, tá? Não destinado. O lucro líquido do exercício foi de R$200 mil. Parte desse lucro foi para reserva legal, no valor de R$10 mil. Parte desse lucro foi para reserva estatutária. A gente calculou aqui no valor de R$20 mil. E parte desse lucro foi destinado ao pagamento de dividendos, no valor de R$60 mil. Então, o valor aqui destinado à reserva para expansão é o que sobrou, 200 menos 10 menos 20 menos 60, então dá 200 menos 90, R$110 mil. Ele precisaria de R$150 mil, mas só restou 110, então ele vai destinar R$110 mil aqui para a reserva para expansão. Tranquilo, hein? Tranquilinha essa questão também. A gente resolveu diversas questões também nesse estilo aqui no nosso material. Restam 4 questões, vamos lá. Acho que dá para fazer tudo em um vídeo só, olha aí que maravilha. A empresa Alicaco S.A. iniciou em julho de 2016 um projeto de sistemas coordenado pela sua área de tecnologia e de informação para a venda futura. Até novembro de 2016, então até novembro de 2016, a empresa tinha incorrido em gastos no valor de 500 mil. Então até novembro, a empresa incorreu gasto de 500 mil. Em 1 de dezembro de 2016, a empresa, então, enfim, aqui conseguiu demonstrar a viabilidade econômica desse projeto. Tá? Em dezembro de 2016, os gastos com desenvolvimento do sistema foram de R$300 mil. Totalizando, então, um gasto que é de R$800 mil. 500 mil até o fim de novembro, né? E mais R$300 mil a partir aí de dezembro. Totalizando, então, R$800 mil para desenvolvendo o referido projeto. Sabe-se que o valor recuperável estimado em 31 de dezembro de 2016 foi de R$400 mil. Qual que é o valor que a empresa deveria ter apresentado na sua conta intangível referente a esse projeto? A gente vê lá no pronunciamento técnico CPC 04 que aqueles intangíveis resultantes de pesquisa e desenvolvimento, a gente tem que classificar esses gastos, tá? Os gastos referente a esse projeto de pesquisa e desenvolvimento em 2 etapas, né? Referente à fase de pesquisa e referente à fase de desenvolvimento. Os gastos efetuados durante a fase de pesquisas são apropriados no resultado como despesas, ou seja, não são ativados, porque nessa fase de pesquisa ainda é uma fase inicial, a entidade ainda não tem condições de saber se aqueles gastos efetivamente produzirão um ativo que gerará benefícios econômicos futuros para essa entidade. Então, nessa fase inicial de pesquisa, todos os gastos realizados pela entidade serão apropriados como despesa. Agora, os gastos efetuados a partir aí da fase de desenvolvimento podem ser ativados ou não. Quando que eles poderão ser ativados? Quando a empresa consegue determinar aí uma série de requisitos, dentre as quais viabilidade econômica, não só viabilidade econômica, mas também capacidade técnica, capacidade financeira de concluir esse ativo. Além disso, a intenção de utilizar ou vender esse ativo, enfim, são vários requisitos elencados lá no CPC 04. Enfim, aqui no enunciado ficou muito claro que a partir ali de dezembro, a entidade tem condições de ativar esses gastos com desenvolvimento. Ele fala ali, conseguiu demonstrar a viabilidade econômica, tá? Então, ele está dizendo ali,
Aqui, a partir de dezembro, a entidade tem condição de ativar esses gastos no ativo. Então, ela vai ativar apenas os gastos realizados durante a fase de desenvolvimento, ou seja, aqui vai ativar esses gastos. Bom, e esses gastos a partir de dezembro foram o quê? De R$300 mil, está aqui R$300 mil, então, no intangível dessa empresa, será apresentados os gastos referente à fase de desenvolvimento que somam R$300 mil, alternativa E. Veja que como o valor recuperável é de R$400 mil, não tem nenhum problema. O valor contábil desse item está inferior ao seu valor recuperável, então não há necessidade de nenhum ajuste. Questão tranquilíssima também. Questão 34, vamos lá, hein? Tudo em um vídeo só, olha aí que maravilha. A gente já bateu 30 minutos, mas eu quero terminar tudo em um vídeo só. A empresa, tudo em cima, em 1 de dezembro de 2016, realizou uma venda no valor de R$240 mil. A condição de recebimento da venda foi acordada em 120 à vista e o restante, 120 mil, para ser recebido aí a longo prazo. Essa transação foi realizada nessas condições a pedido do cliente, uma vez que o prazo normalmente concedido pela empresa é de 60 dias. Então ele efetuou essa venda aqui por R$240 mil, sendo que R$120 mil foram já recebidos à vista. E o restante, R$120 mil, serão recebidos a prazo, a longo prazo, aliás. Olha aí, a longo prazo. Bom, sabe-se que se o cliente efetuasse a compra à vista, ele teria pago um montante de R$220 mil. Ou seja, veja que ele vai pagar 240. Se ele tivesse pagado à vista, ele teria pago 220. Então, com isso, eu concluo, portanto, que há um elemento aqui de financiamento de R$20 mil, que é a diferença entre o valor que ele teria pago à vista e o valor que ele efetivamente vai pagar. Então, isso aqui nada mais é o quê? Que uma receita financeira para o vendedor e uma despesa financeira para o comprador, que será apropriada ao longo do período compreendido entre a data da venda e a data aqui do recebimento. Aos poucos ele vai dando baixa nesses R$20 mil aí. Tá? Então, em 31 de dezembro de 2016, ou seja, aí 30 dias depois da venda, qual que é o valor equivalente à vista que seria recebido? Ele diz que em 31 de dezembro de 2016, o valor equivalente à vista que seria recebido do cliente era de R$101 mil. Com base nessas informações, no mês de dezembro de 2016, a empresa reconheceu uma receita de venda. Eu sempre falo no meu material que nesse tipo de questão aqui, essa receita de venda aqui é a receita líquida de venda, né? Então, se a gente for analisar a DRE dessa empresa, a receita bruta não tem dúvida, é R$240 mil. É o valor total ali. Mas vai ter aqui um ajuste a valor presente de vendas no valor de R$20 mil, que é essa diferença aqui que a gente concluiu entre o valor que seria vendido à vista e o valor que foi vendido a prazo. Então, com isso, a gente chega aqui na receita líquida de vendas, 220 mil, tá? Então, só com isso a gente já mata aqui, ó, 3 alternativas. Receita líquida é 220 mil. Bom, então esse aqui é o ajuste a valor presente. No entanto, ele fala aqui em 31 de dezembro, ele não deu a taxa de juros aqui. Ele não deu a taxa de juros aplicada aí pelo vendedor. Mas ele deu aqui que o valor equivalente à vista que seria recebido do cliente era R$101 mil. Olha que interessante, ele deu aqui R$101 mil. Ele deu o valor, então, que seria recebido em 31 de dezembro de 2016. Bom, veja que se ele tivesse vendido à vista, ele falou que ele venderia por R$220 mil. Ou seja, isso aqui que foi a prazo, ele receberia mais R$100 mil referente se fosse à vista, tá? Se fosse à vista, referente a esse valor de R$120 mil, ele receberia 100 mil à vista. Somando, então, com os 120 que já foram recebidos, daria os 220. Tá? Então, veja que esse valor aqui, ó, de 120, se a gente trazer a valor presente, o valor presente que eu estou pensando na data focal em 31 de dezembro de 2016, eu teria o valor de R$101 mil. Se eu trazer a valor presente na data de 1 de dezembro de 2016, esse valor é de R$100 mil. Então, veja que essa diferença de R$1.000 é exatamente a receita financeira
essa diferença de R$1.000 é exatamente a receita financeira apropriada ao resultado pelo vendedor. Então a alternativa D aqui é mais completa, olha, ele fala 220 de receita de venda mais receita financeira de R$1.000, tá? Então só para a gente finalizar isso aqui, no ativo da empresa vendedora, em 1/12/2016, ele tem assim, clientes, R$120.000, que é o valor aqui do título que ele emitiu para recebimento lá em 31/5/2018. Ele tem aqui um ajuste a valor presente de clientes, uma conta retificadora de clientes no valor de R$20.000, que é exatamente aqui o mesmo valor do ajuste a valor presente de vendas. Então essa é a situação inicial em 1 de dezembro de 2016. Aí em 31 de dezembro de 2016 ele vai fazer o seguinte lançamento. Ele vai debitar ajuste a valor presente de clientes, o valor de R$1.000, que a gente viu aqui, que é essa diferença aqui entre 100.000 e R$101.000, e creditar uma receita financeira de R$1.000 lá no resultado. Então veja que em 31 de dezembro de 2016, essa conta já não vai estar mais com 20.000 de saldo, e sim R$19.000. Afinal, eu fiz um débito aqui nessa conta, que é retificadora do ativo. Enfim, a gente nem precisaria desses lançamentos. Alternativa D está correta. Olha uma questão aí de DVA. DVA não cai muito, né? Mas olha aí, a demonstração do valor adicionado tem por objeto evidenciar a riqueza gerada pela empresa em determinado período e a forma como foi distribuída. Para elaborar a DVA, a companhia obteve algumas informações. Então, tem receita de venda, despesas e salários, FGTS depositado na conta dos funcionários, ICMS incidente sobre vendas, ICMS incidente sobre compras, né? ICMS cedido sobre mercadorias vendidas, adquiridas de terceiros, ou seja, sobre compras. E INSS parte do empregador, R$11.000. Com base nessas informações, qual que é o valor da riqueza distribuída na forma de impostos, taxas e contribuições, ou seja, ele quer a parte que cabe ao governo. Então vamos lá. Receita de vendas não interessa para a gente. Despesa de salário seria distribuição para pessoal. FGTS depositado na conta dos funcionários também. Isso aqui seria distribuição para pessoal. ICMS incidente sobre venda, isso aqui vai para o governo. Tá? Mas ele paga R$105.000 para o governo? Não. Por que não? Porque ele tem o ICMS, é um imposto aí não cumulativo, ele tem direito a compensar o valor aqui, o valor de R$30.000 incidente sobre as compras. Então, o que vai efetivamente ser recolhido para o governo é o quê? O que vai ser recolhido para o governo em relação ao ICMS vai ser R$75.000, que é o imposto incidente sobre as vendas de R$105.000, menos o que ele tinha direito a ICMS a recuperar de R$30.000. Além disso, o INSS parte do empregador, isso aqui é um ônus do empregador, isso aqui também faz parte da distribuição dessa riqueza, R$11.000. Então aqui o valor total é de R$86.000, alternativa D é o total distribuído sobre a forma de impostos, taxas e contribuições, tá? R$86.000. E para finalizar esse vídeo, que já está muito longo, olha lá o que ele está dizendo aqui, mais uma questão típica da FCC que a gente trabalhou 849 vezes no meu material. A Companhia Verdão possuía em 31 de dezembro de 2016, no imobilizado, um maquinário para a produção de camisetas. Os saldos das contas referentes a esse maquinário no final de 2016 são... Tá, acho que isso aqui ficou... Isso aqui devia ser aqui, né? Acho que eu acabei colocando de forma incorreta aqui. Então, olha lá, são imobilizado um custo de aquisição de 500.000 menos 120.000 de depreciação acumulada, o valor contábil aqui 380. Aí sim que viria essa parte aqui, provavelmente. A pedido da Controladoria, em 31 de dezembro de 2016, foi realizado um teste de recuperabilidade do ativo, obtendo os seguintes valores. Então, aqui na hora de colar essa questão para o PowerPoint, provavelmente
eu coloquei essa parte aqui do enunciado aqui em cima de forma incorreta, tá? Então seria aqui, depois dos dados ali do custo de aquisição e da depreciação acumulada. Então lá, teve em 31 de dezembro de 2016 um teste de recuperabilidade, em que a entidade concluiu que o valor em uso é de 350 mil e o valor justo líquido das despesas de venda é 220 mil. Então com isso a gente conclui que o valor recuperável dessa máquina é igual a 350 mil, que é o maior entre esses dois valores. O valor recuperável é 350 mil, eu estou verificando que o valor recuperável é inferior ao valor contábil do ativo. Ora, se o valor recuperável é inferior ao valor contábil do ativo, há a necessidade de reconhecimento de uma perda por desvalorização no valor de 30 mil reais. Após o reconhecimento dessa perda, o valor contábil do ativo será exatamente de 350 mil, que é o valor recuperável desse ativo. Então, olha lá, ao elaborar as demonstrações contábeis referente ao ano de 2016, a companhia Verdão, que não reconheceu perda por impairment, sim, reconheceu, a gente acabou de ver. B, reconheceu uma perda no valor de 130, não, o valor é de 30. C, reconheceu uma perda por desvalorização no valor de 30 mil reais. Perfeito, perfeito. Alternativa C está corretíssima, corretíssima. Então, pessoal, terminamos aqui em quanto tempo? Sei lá, uns 40 minutos de comentar as questões, as 10 questões que caíram na prova de contabilidade de analista judiciário do TRE São Paulo, prova aplicada em 2017. Quem estudou pelos meus materiais que eu tenho disponível no mercado, certamente gabaritou e resolveu essa prova de forma muito rápida, tá? Não teve nenhuma novidade, não teve nenhuma dificuldade em relação a essas questões. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, me ajude na divulgação dessa correção. Também peço para que você se inscreva no meu canal no YouTube, vou colocar o link aqui, é bem bacana. Semanalmente eu tenho postado vídeos de forma totalmente gratuita, vídeos que são importantes para provas futuras, seja lá qual for a banca. Maravilha, pessoal? Então um grande abraço e até a próxima.